Oi, gente, vamos continuar então nosso conteúdo de DRE? Eu parei na parte onde a gente chegava, eu falei um pouquinho sobre as despesas, né? E aí a gente parou nessa parte que não ia dar para falar tudo, né, numa aula só. Então, continuando a questão dos conceitos importantes aí para a gente lançar na DRE, tem um lançamento que ele pode ser tanto um custo como uma despesa, que é a depreciação. Gente, esse conceito aqui da depreciação é uma coisa muito importante. Não tem a ver só com contabilidade, tá? É utilizado em outras áreas aí também da administração, mas é um conceito muito utilizado aqui dentro da contabilidade e todas as empresas, teoricamente, elas utilizam desse conceito da depreciação. A depreciação, ela tem a ver principalmente com os bens, com os bens do ativo imobilizado. O que são os bens do ativo imobilizado? Vamos lembrar lá do balanço patrimonial? Lá no balanço patrimonial a gente não tinha lá no ativo imobilizado imóvel, veículo, a gente tinha máquinas, equipamentos, não é verdade? Então, esses bens, que são os bens permanentes que a empresa possui, o que acontece? Com o passar do tempo, eles perdem o que a gente chama de capacidade produtiva, porque eles vão usando, eles vão ficando velhos, eles vão ficando obsoletos. Então, o que acontece? Eles vão depreciando, eles vão desvalorizando com o passar do tempo, tá? Isso gera um custo para a empresa, um custo se for uma depreciação de um bem utilizado na produção ou uma despesa se for uma depreciação de um bem utilizado na parte administrativa, né? Só que o que acontece, gente? Esse custo, essa despesa, não é uma coisa que a empresa tem que desembolsar todo mês, que ela tem que pagar todo mês, mas sim uma perda de valor, é uma desvalorização. Porém, gente, isso tem que ser computado, porque, por exemplo, a empresa, suponhamos que a empresa comprou um carro no valor de 20 mil reais, certo? Esse carro foi comprado no valor de 20 mil reais. Depois de 5 anos, o valor do carro não é mais 20 mil. Você vai comprar o carro pelo mesmo valor que você vendeu? Não, vai ser 10 mil reais. Para onde foi parar esses 10 mil aqui? Esses 10 mil que desvalorizou o carro é a depreciação, é o desgaste pelo uso do carro, certo? Então, isso é depreciação. A empresa tem que lançar isso em algum lugar. Ela lança na DRE, né, ela lança nos seus demonstrativos contábeis como depreciação. É a desvalorização que o bem teve com o uso, tá? Com a obsolescência do bem. Isso é muito simples. Se a gente pensar qualquer coisa que a gente compra, a gente consegue observar isso. Por exemplo, você compra um celular. Você compra um celular hoje por 2 mil reais, por exemplo, um celular bom aí por 2 mil reais. Aí, você usa um pouquinho o celular, você já não quer mais, né? Por exemplo, ou quebrou a telinha, aconteceu alguma coisa. Você vai conseguir vender pelos 2 mil? Não vai. Ele desvalorizou, ele depreciou o seu valor. Você vai vender por 1.500, por 1.200, por R$ 1.000, depende, né? Então, isso que é depreciação, tá? E aí, como que eu vou fazer para saber qual que é o valor da depreciação dos bens? Né? Eu vou lançar, tudo que a empresa tem ali, teoricamente, de ativo imobilizado, vai ter esse valor de depreciação. Quando for depreciação de máquinas, equipamentos e coisas que a gente usa na produção, a gente não vai ver elencado lá na DRE, porque já vai estar escondido dentro do custo da mercadoria vendida, tá? As despesas com depreciação, aí sim a gente vai ver lá na DRE separadinho, tá bom? Igual o exercício que a gente fez na aula de exemplo de construção de balanço, eu mostrei lá para vocês que tinha um item lá depreciação, tá? E aí assim, ó, vamos entender aqui mais ou menos como que é o cálculo da depreciação. Na verdade, gente, eu não vou ficar pedindo para vocês fazerem cálculo de depreciação, não. É só para vocês entenderem na prática como que funciona, tá? Então, suponhamos que eu adquiri veículos para minha empresa no valor total de 100 mil reais. Eu sei que eu preciso contabilizar na DRE o valor dessa depreciação. Aí eu tenho algumas coisas aqui importantes para a gente calcular a depreciação. Eu sei que a vida útil dos veículos aqui na empresa costuma ser de 5 anos, quando então trocamos a frota.
Gente, o que é essa questão da vida útil? A vida útil é o tempo aproximado, útil, nossa, não sei escrever útil, gente, estou escrevendo errado aqui. A vida útil é o tempo aproximado que o bem ele vai servir ali para a empresa. Não quer dizer que depois dos 5 anos esses carros vão virar sucata, não. Depois de 5 anos, geralmente o carro ainda dá para usar, mas ele já está velho, aí a empresa prefere trocar por um novo. Então, assim, a vida útil desse carro dentro da empresa costuma ser de 5 anos. E aí, o que acontece? Então, ó, deixa eu já colocar aqui, vida útil, 5 anos. E aí, o que acontece então? Depois desses 5 anos, esses veículos vão ser vendidos, porque aí eu vou trocar a frota, eu não vou jogar os veículos fora, né? O que eu vou fazer? Eu vou vender para comprar um novo. Aí, por qual valor que eu vou vender esses veículos? Aí eu tenho essa informação aqui, ó, que geralmente o valor residual dos veículos gira em torno de 20% do valor da compra. Então, o que significa isso? Valor residual é o valor pelo qual o valor que o bem vai ter depois de ter passado a vida útil dele dentro da empresa, certo? Então, assim, a maioria das coisas tem valor residual, né? Você compra um celular, por mais velhinho que ele esteja, não tá funcionando, mas você vai lá naquelas lojinhas de assistência técnica, um dos trocadinhos você recebe, porque às vezes a bateria serve para alguma coisa, o chip serve para alguma coisa, né? A teclinha ali serve para alguma coisa, né? O carro é a mesma coisa, mesmo que você tenha batido o carro, que o carro nem ande, mas você consegue ir lá no ferro velho e vender o carro. O valor residual, os bens, geralmente eles têm um valor residual, certo? Então aqui eu já sei que o valor residual dos bens dessa empresa, né, dos veículos, gira geralmente em torno de 20% do valor, de novo, do valor que foi comprado. Qual que foi o valor que eu adquiri esses veículos? Tá falando aqui em cima que eu paguei 100 mil reais, né? Nesse veículo. Então, o valor residual é 20% de 100. Isso aqui, então, vai ser igual a 20 mil. Isso significa, gente, que comprei os veículos A por 100 mil reais, usei, depois de 5 anos, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor residual de 20 mil, ou seja, eu vou colocar os veículos lá para vender lá no estacionamento e vou conseguir aí 20 mil, tá? Isso aqui, gente, só abrindo um parênteses aí, ó, é um tipo de receita, outra receita que a gente vai colocar lá na DRE, tá? Uma receita extra que a gente teve, que não veio lá, não vai encaixar lá na receita bruta, mas vai ficar lá junto com as despesas somando, tá? Ó, porque é uma receita que entrou na empresa, é um dinheiro que entrou, tá? Então, só abrindo um parênteses aí. Tá certo? Mas então o que acontece? Tá, eu já entendi que os bens, eles têm uma vida útil, já entendi que depois dessa vida útil é normal eu conseguir um valor residual de venda dos bens, né? Mas o que isso tem a ver com a depreciação? Para eu calcular a depreciação, eu preciso saber disso daqui, tá, o meu bem vai ficar 5 anos lá na empresa. Eu preciso responder essa pergunta. Quanto que ele vai depreciar em cada período? Então, por exemplo, quanto que ele vai depreciar por ano? Ou quanto que ele vai depreciar por mês? Vamos fazer por ano, que é mais fácil, né? Quanto que esse veículo vai depreciar por ano? Simples, gente, é só pegar o valor que eu tenho do veículo, tá? Então, eu comprei aqui o meu bem por 100 mil reais. Eu sei que no final do período lá, de 5 anos, eu não vou vender ele por 20 mil? Sim. Então, quanto que ele desvalorizou aí nesses 5 anos? 80 mil reais. Então, essa aqui, gente, foi a desvalorização dos meus veículos durante essa vida útil dele de 5 anos, né? A desvalorização do meu veículo em 5 anos. E quanto, então, que eu vou lançar de depreciação por ano? Esse valor aqui de 80 mil reais, ele não se desvalorizou? Os veículos não perderam 80 mil reais de valor em 5 anos? Quanto que eles perderam em cada ano? É só dividir aqui, né?
80 mil dividido por 5 vai dar... Quanto que vai dar aí, gente? 20 mil. Nossa, Leisiane, você tá ruim de conta de cabeça, hein? 80 dividido por 5. Peraí, gente. Não riam de mim, hein? A gente, quando acostuma calculadora, eu já acabei de sair de uma reunião aqui, minha cabeça não tá boa pra fazer conta de cabeça. 16 mil. Ai, gente, não riam de mim, por favor. Cadê a minha caneta? Caneta? Cadê a caneta? Aqui. 16 mil reais, certo? Então, a gente tem aí um valor de depreciação de 16 mil reais. O que isso significa? Significa que os meus bens, né, no caso, os meus veículos, eles têm um custo de depreciação, né, uma despesa de depreciação no valor de 16 mil reais por ano. E o que eu vou fazer com isso? Isso, geralmente, eu vou pegar e vou lançar lá na DRE, como uma despesa ou como um custo, né, embutido no produto. Aqui não está falando se vai ser custo ou despesa, né? Eu não sei se vai ser uma depreciação do veículo que usa na área produtiva, do veículo que usa na área administrativa, né? O que importa é que eu sei que eu vou lançar essa depreciação aqui em algum momento lá na DRE, tá? Só que por que eu estou fazendo isso tudo? Porque assim, gente, a gente tem que fazer um cálculo de uma depreciação levando em conta... Vou até mudar aqui, ó. Levando em conta essa previsão que a gente tem aqui, ó, tá? De valor residual dos bens e vida útil. Por quê? Ó, vamos pensar o seguinte. Eu gastei aqui 100 mil reais, não gastei? Gastei, tá. Esse custo, esse gasto que eu tive de 100 mil reais, será que eu posso lançar lá na DRE tudo de uma vez? Será que eu posso lançar como um custo tudo lá no dia que eu comprei? Não, porque eu vou usufruir desse bem, desse veículo, ou se for um computador, ou se for um imóvel, ou se for uma máquina, eu vou usufruir daquele bem por muito tempo. No caso desse exemplo, por quanto tempo que eu vou usufruir desse bem? Durante 5 anos. Então, durante 5 anos, eu estou usufruindo desse bem, certo? Então, eu não posso lançar lá o custo que eu tive de 100 mil reais para comprar ele tudo num dia só, porque eu vou usufruir desse bem durante 5 anos, então eu tenho que diluir esse custo desse bem durante esses 5 anos, certo? Essa diluição é a depreciação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quanto eu estou usando desse carro durante os 5 anos, que, teoricamente, a maneira mais fácil da gente fazer isso, né, que os contadores aí identificaram, é justamente vendo o quanto esse veículo está desvalorizando. Então, aí por isso que eu tenho aqui o valor residual, porque eu sei que se lá no final desses 5 anos, gente, isso aqui é uma previsão, tá? Pode ser que mude, né? Mas assim, a gente tem que fazer isso daqui. Então, eu sei que aqui eu vou ter um valor residual desse veículo, desse bem. Então, eu vou considerar aí que esse bem está desvalorizando durante esses 5 anos. Então, eu vou pegar o valor dessa desvalorização, é como se fosse a diluição do custo desse produto em cada um desses anos. É como, gente, se eu estivesse pegando os 100 mil de carro que eu tenho e usando dos carros 16 mil por ano, entendeu? Então, é como se eu estivesse diluindo o custo de 100 mil reais em 16 mil por ano. Então, assim, no primeiro ano eu vou lançar 16 mil do custo do carro, no segundo ano vou lançar mais 16 mil, no terceiro ano mais 16 mil, no quarto ano mais 16 mil e no quinto ano mais 16 mil. Ao invés de pegar e lançar os 100 mil tudo lá de uma vez. Como que eu lanço isso? Eu vou lançar lá assim, custo de carro, custo de veículo? Não, eu vou lançar sob o nome de depreciação. Tá? Espero ter ficado claro. Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula ao vivo, tá? Certo. Saindo um pouquinho da depreciação, a gente tem que entender um outro conceito, tá? Com relação à DRE aí, que é muito importante. O que acontece? Vamos pensar um pouquinho. Tem muitas empresas que têm até lucro, mas às vezes não tem dinheiro no caixa. Ou o contrário. Eu até falei isso na aula de hoje. Muitas empresas às vezes dão prejuízo, mas às vezes elas têm dinheiro no caixa. Por que isso acontece?
Porque, gente, o lucro, ele não está relacionado diretamente ao caixa. Por quê? Na contabilidade, a gente tem a utilização de dois regimes aí de apuração de resultados. Regime de caixa e regime de competência, tá? O que acontece? O lucro que a gente tem na DRE, ele é apurado de acordo com o regime de competência. E a gente já viu que o lucro é o resultado, né, que eu vou ter entre quando eu pego as receitas e diminuo os custos e despesas de uma empresa no exercício. Deu positivo? Vai dar lucro. Deu negativo? Vai dar prejuízo, né? Só que o que acontece? Isso não quer dizer que todas as receitas que a empresa teve, todo o dinheiro que teoricamente entrou na empresa, já entrou no caixa da empresa. Às vezes a empresa vendeu. Então, porque vamos pensar o seguinte, você vende, certo? Tem lá vendas, né? Total das minhas receitas, vendas. Esse total das minhas receitas, às vezes eu vendi a prazo, eu vendi para o meu cliente me pagar em 3 prestações mensais, né? Em 3 vezes aí. E isso não quer dizer, então, que aquela receita bruta já foi recebida. Ou a mesma coisa, as despesas. Às vezes eu tive uma despesa lá, eu tive um custo lá do meu produto, por exemplo, e o custo que eu paguei lá de matéria-prima do meu fornecedor foi R$2.000. Só que eu peguei esses R$2.000 e dividi em 10 parcelas de 200, por exemplo. Certo? Mas na DRE eu já informei o custo aqui de 2.000, mas às vezes eu ainda não paguei. Certo? Então, assim, a gente tem essa divergência entre o momento que a gente paga ou o momento que a gente recebe e o momento da criação, né, da existência dessa receita ou dessa despesa. Isso, então, gente, é o que a gente chama de regime da contabilidade, né? Regime de apuração de resultados. Aí a gente tem 2 regimes, o de competência e o de caixa. O que é o regime de competência? Que é o que a gente usa na DRE, tá? E na maioria dos demonstrativos contábeis. O registro de competência é quando a gente vai lançar os valores de acordo com a data que o gasto ocorreu, a data que a receita ocorreu, com a data que foi gerado aquele evento, certo? Então, a gente fala que o registro dos fatos contábeis ocorre a partir do fato gerador, ou seja, o que fez gerar aquele item? Independente, gente, se eu paguei ou se eu recebi. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma loja de roupas. Suponhamos que eu vendi 2 peças de roupa, certo? Hoje, no valor de R$200. Deixa eu mudar aqui para caneta que fica melhor. Suponhamos que eu vendi 2 peças de roupas no valor de R$200, certo? Isso aqui, teoricamente, é a minha receita. Só que assim, eu vendi para a pessoa já levou lá a calça, né, o produto, já levou para casa dela, eu vendi R$200. Porém, essa pessoa não me pagou ainda. Por quê? Porque essa pessoa comprou a prazo, ela só vai me pagar daqui 60 dias, por exemplo, certo? Mas a venda já ocorreu? Já. A venda já ocorreu. A pessoa já está usando a calça, já está usando a roupa, já lavou, né? Já arrancou a etiqueta, está usando, mas ela ainda não me pagou. Mas eu já vou lançar isso daqui? Vou. Por quê? Considerando o regime de competência, a gente faz os lançamentos quando o evento ocorreu, independente se eu ainda recebi o dinheiro. Pode ser que a moça me deu calote e não pague, né? A pessoa me deu calote e não pague, mas eu tenho que lançar lá que eu tive receita, certo? Aí esse calote, suponhamos que ela me dê esse calote, aí eu vou ter que lançar como perda depois, né? Porque se a pessoa não me pagou, tá, gente? Só abrindo um parênteses aí, certo? E o que é o regime de caixa? O regime de caixa já é o contrário, né? É o oposto. Eu vou lançar os eventos no momento que eu estou pagando ou recebendo aquele determinado valor, como se fosse aí uma conta bancária, como se fosse um terminal de caixa, ali, uma caixa registradora onde eu tiro e ponho o dinheiro, tá? E aí, qual área da contabilidade que usa qual coisa? Contabilidade, gente, tudo que é coisa que eu tenho que fazer obrigatório, que a empresa tem que fazer os demonstrativos contábeis para pagar imposto, né?
todos os regimes, todos os demonstrativos obrigatórios que a gente tem que fazer na empresa, sempre vai ser pelo regime de competência. O regime de caixa, ele é utilizado principalmente gerencialmente, pela área gerencialmente financeira, para apurar quanto efetivamente, realmente a empresa tem de caixa, quanto a empresa realmente tem de dinheiro disponível ali. Por quê? Porque às vezes aqui na DRE tá falando que a empresa tem lucro, mas às vezes a empresa ainda não recebeu as vendas, então às vezes a empresa tá negativa lá no seu caixa. Às vezes aqui na DRE tá falando que a empresa tá com prejuízo, mas às vezes aqui no caixa a empresa está com um valor positivo porque ela não pagou um valor ainda que já foi lançado aqui em cima, certo? Mas assim, a gente não precisa muito preocupar com essa questão do regime de caixa, porque o que a gente vai usar é o regime de competência. Só que a gente tem que entender isso, gente. A gente tem que entender que os lançamentos contábeis, eles sempre vão respeitar o momento que o evento aconteceu, independente de quando eu vou pagar. Vamos ter mais um exemplo aí, vamos dizer, do nosso dia a dia? Você comprou uma roupa num site, né? Você foi lá você foi lá na Renner, lá na internet, e comprou uma roupa lá na Renner, certo? Aí, o que aconteceu? Você pegou o cartão de crédito aí do seu pai, da sua mãe, ou seu cartão, se você for maior de idade, você pegou o cartão de crédito e comprou essa roupa com o cartão, no valor de R$100, tá? Suponhamos que você comprou essa roupa no dia 1º de maio. Então, no dia 1º de maio, você foi lá no site, na internet, e comprou essa roupa, tá? No dia 5, então aqui, ó, dia 1º foi a data da compra. No dia 5, a roupa chegou na sua casa, né? Então, foi feita a entrega do produto. Você efetuou essa compra, como eu falei, no cartão de crédito, certo? E a sua fatura do cartão chegou para você pagar no dia 30. Aí vem aqui, aí no dia 30 que chegou seu cartão, aí no dia 30 que você pagou o cartão. Considerando o regime de competência, qual que é a data que eu tenho que lançar desse gasto, dessa compra que eu fiz? Pelo regime de competência, eu vou ver o dia que ela ocorreu. Qual que é o dia que a compra ocorreu? Dia 1º. Então, pelo regime da competência, teoricamente, eu teria que lançar no dia 1º. Mas que dia que, teoricamente, o dinheiro saiu do meu bolso? O dia que eu paguei efetivamente pela compra? No dia 30. Então, pelo regime de caixa, teoricamente, se eu estivesse fazendo uma análise financeira, eu iria lançar que o dinheiro saiu do meu caixa só dia 30. Mas, do ponto de vista pelo regime de competência, foi dia 1º. Certo, gente? Ai, será que eu consegui explicar direitinho? Aí, gente, aqui um resuminho, né? Ó, regime de competência. As receitas, elas vão ser apuradas quando a venda acontece. E a entrada, né, desse dinheiro, né, vai ser registrada nos sistemas no mês em que a venda aconteceu. No mês, no dia, tá? É que geralmente, gente, na empresa é muito difícil fazer coisas diárias. Geralmente você faz coisas mensais, né? E os gastos no regime de competência vai ser semelhante. O gasto, ele vai ser, né, o dinheiro vai sair ali do meu demonstrativo contábil, a minha despesa vai ser contemplada ali no mês, né, no período em que essa despesa ocorreu. Independente, gente, se eu tirei dinheiro do meu bolso ou não. Já o regime de caixa, a receita, ela vai ser apurada quando? Quando a entrada, né, quando o dinheiro realmente entrou dentro do meu caixa. O dinheiro físico ali, as notinhas ali. E o gasto é a mesma coisa. Quando o dinheiro, teoricamente, saiu do meu caixa efetivamente, não quando o meu gasto ocorreu, tá? O regime de competência, ele é utilizado em tudo que você vai fazer na contabilidade. Geralmente, o regime de caixa é utilizado mais na gestão aí da empresa, na administração da empresa, no setor financeiro, tá? Aqui, por exemplo, né, um exemplo bem semelhante ao que eu coloquei lá atrás. Então, suponhamos que no dia 1º do 10, eu comprei um notebook no valor de R$2.000. Então, pelo regime de competência, o dia que eu comprei o notebook é o dia que eu vou lançar lá
né, nos meus relatórios. Então, lá no dia 1º do 10, eu vou colocar lá que eu tive um gasto, né, de R$ 2.500 por ter comprado aquele notebook. Porém, eu não comprei ele à vista, eu comprei ele parcelado em 2 vezes. Então, no dia 1º do 11, eu vou lançar uma despesa, um gasto de 1.250, que foi a primeira parcela. Lá no dia 1º do 12, aí eu vou lançar mais um gasto de 1.250. Por quê? Porque eu só vou lançar os gastos no momento que realmente o dinheiro sair do meu caixa, tá? Então, pelo regime de caixa, eu teria que fazer 2 lançamentos, considerando aqui que eu dividi em 2 vezes, 2 parcelas, e pelo regime de competência eu faria um lançamento só no dia que eu comprei o notebook, tá? Aqui, mais um exemplozinho, né? Uma empresa que trabalha pelo regime de competência e comprou uma mercadoria em fevereiro, então, em fevereiro, eu fiz uma compra. Essa mercadoria chegou à empresa em março. Então, em março, eu recebi o produto. E eu realizei o pagamento da nota fiscal em abril, ou seja, então, em abril, eu paguei. Eu deverei lançar a nota fiscal no registro de entrada em qual mês? Ou seja, eu tenho que lançar essa compra em qual mês? Em qual mês que eu vou ter que lançar essa compra? Eu vou ter que lançar em fevereiro, que foi quando eu comprei, eu vou ter que lançar em março, que foi quando eu recebi o produto, ou eu vou ter que lançar em abril, que foi quando eu paguei? Considerando o regime de competência, eu sempre vou fazer o lançamento quando? No período que ocorreu a compra. Então, eu vou pegar o valor dessa compra, lá nos relatórios de fevereiro, eu vou colocar lá um custo, um gasto, uma despesa, seja lá o que for, né? Que eu tive referente a essa compra que eu vou lançar lá em fevereiro, certo? Certo? Então, a resposta é isso, gente. Nem qual mês que eu vou lançar. Devo lançar o valor dessa compra no mês de fevereiro, considerando o regime de competência. Certinho? Gente, espero que tenha dado para entender aí e qualquer dúvida a gente tira na aula, tá bom? Obrigada, tchauzinho.